Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui mostrado um gráfico, de posição pelo tempo. O gráfico fala que, ali no enunciado, diz que o gráfico é um eixo de parábola. E se a gente sabe que é uma parábola, então é porque vai ser uma aceleração constante. Se o gráfico posição por tempo for uma reta, vai ser velocidade constante. Se o gráfico for uma parábola, vai ser um movimento uniformemente variado com aceleração constante. E se for um gráfico irregular, então a aceleração é variável. Outra informação muito importante que nos é dita no enunciado é ali bem na última frase, cujo vértice está localizado no eixo S. Então, significa que bem nesse ponto aqui, que está sobre o eixo S, é o vértice desse gráfico. O vértice ele tem uma propriedade muito importante que é a velocidade nula. Sempre que a gente encontra no gráfico posição por tempo o vértice da parábola, nesse momento vai acontecer a inversão do movimento, pois esse corpo estava vindo contra a trajetória, estava descendo, aqui estava voltando na trajetória e ele vai inverter o movimento, ele vai começar a ir a favor da trajetória. Por exemplo, se ele estava indo para a esquerda, agora ele passa a ir para a direita, mais ou menos isso, tá? Então, no momento de inversão do movimento, a velocidade é nula. Toda vez que você tiver um vértice, essa velocidade é nula. Você também poderia ver fazendo a reta tangente a esse ponto, que seria uma reta mais ou menos assim, que como ela seria totalmente horizontal, daria para entender que essa velocidade é nula. Então, isso é muito importante porque a gente vai saber que o V0 é igual a 0 metros por segundo, tá bem? E aí, a gente tem duas coordenadas ali mostradas no gráfico, que é para o tempo 1 segundo e a posição 48 metros, e o tempo 2 segundos e a posição 57 metros. Então, se eu tenho posição, se eu tenho velocidade inicial e eu tenho o tempo, eu posso aplicar nessa fórmula que une essas três variáveis. Então, é só eu fazer S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Para as coordenadas 1 e 48, a gente tem que a posição em 48 é igual a S0 mais a velocidade inicial, que é 0, por causa do vértice, vezes 1 mais AT quadrado sobre 2. Então, 48 é igual a S0 mais A vezes 1 ao quadrado é A. Dividido para 2 fica A sobre 2. Isso aqui dá 0, Porque 0 vezes 1 é 0. Então, fica S0 mais A sobre 2. Eu posso isolar essa posição inicial, fica S0 igual a 48 menos A sobre 2. E o outro ponto que a gente tem é o tempo 2 segundos e a posição 57 metros. Então, é só substituir. 57 é igual a S0 mais a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é 2, mais a aceleração que eu quero saber, vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. Isso aqui dá 0, então 57 é igual a S0 mais 2 vezes A. S0 é igual a 57 menos 2 vezes A. Eu só isolei aqui e passei para cá subtraindo. E a gente tem duas igualdades para o S0. Então, eu posso fazer S0 igual a S0. Então, 48 menos A sobre 2 é igual a 57 menos 2A. Passa o 2A para cá somando, passa o 48 para o outro lado subtraindo. 2A menos A sobre 2 é igual a 57 menos 48. Isso aqui dá 3A sobre 2, Faz aqui a subtração de fração. Fica 3A sobre 2 é igual a 9. Então, passa multiplicando, passa dividindo. A aceleração é igual a 9 vezes 2 dividido para 3, que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Isso já nos leva à alternativa E, Também teria a B, mas daí a gente vai ver ali o que exclui ela. E aí, a posição inicial, a gente também pode só aplicar em qualquer uma dessas duas para descobrir. Tem aqui 57 menos 2 vezes 6, que daí seria 57 menos 12, que é 45 metros, ou 48 menos 6 sobre 2, que fica 48 menos 3, que é igual a 45 metros. Isso tudo já nos dá a alternativa E. Mas a gente poderia excluir algumas alternativas antes. A alternativa A e a alternativa C estão erradas porque elas dão a aceleração negativa, Quando o gráfico é para uma aceleração negativa, ele está triste. Então, ele está com a concavidade para baixo. Quando ele está feliz, é porque a aceleração é positiva, tá bem? Ali na alternativa B, a velocidade escalar inicial é 48 metros por segundo. Está errada porque está iniciando no vértice, a velocidade é nula, tá bem? Então, ali também a alternativa D,
né, você também poderia descartar, porque essa velocidade média seria apenas entre o instante 1 e 2, né, que daí você faria 9 metros em 1 segundo, seria apenas entre o instante 1 e 2, mas como a velocidade, né, do tempo 0 até o 1 segundo é menor do que a velocidade desenvolvida aqui no tempo 1 até o tempo 2, a velocidade média seria um pouquinho menor do que 9 metros por segundo. De qualquer forma, nos resta a alternativa E como correta.